acharam? Amém. Glória a Deus, vamos orar ao nosso Pai. Pai, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que a gente possa entender a Tua palavra, Senhor. Entender o que o Senhor quer nos dizer esta noite. Nos fortalece, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 8 ao 11. Novamente, o diabo levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E disse-lhe: todas estas coisas eu te darei, se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Até aí, irmãos, pode se sentar. Irmãos, vamos fechar aqui as 3 tentações do Senhor ali no deserto. E hoje nós fechamos com a terceira, né? E essa terceira tentação mexe com o coração, irmãos, né? Mexe com aquilo que muitas vezes o nosso coração se engana. As riquezas desta terra, né? As influências deste mundo, né? Então o diabo tenta iludir Jesus com os bens deste mundo, né? As riquezas, os reinos, né? E aqui, irmãos, nós começamos, novamente o diabo o levou. Após as 2 primeiras tentações, Satanás faz uma terceira e última investida contra Jesus. A palavra novamente indica a persistência do inimigo. Mesmo tendo sido derrotado anteriormente pela palavra de Deus, ele continua tentando Jesus Cristo. Irmãos, o que é que nós tiramos destas palavras? O diabo tentou o Senhor 2 vezes, ele perdeu pela eficácia da palavra. O Senhor Jesus estava ali firme, mas mesmo assim ele continuou a investir mais uma vez. Isso ensina que as tentações podem ser repetidas e intensificadas, irmãos. Irmãos, não pense que o diabo desistiu não, irmãos. Não pense não, porque ele pode estar dando um tempo para depois vir investir fortemente. Porque as tentações podem ser repetidas. Nós não estamos livres não, irmãos. O Senhor nos salvou, nos resgatou, nos deu uma posição diante de Deus, mas somos tentados a todo momento, irmãos. E essas tentações podem ser repetidas e intensificadas. O cristão deve permanecer vigilante e firme na fé. Como é que nós vamos suportar, irmãos, essas tentações? Como Jesus suportou, vigilante e firme na fé, né? O fato de vencer uma tentação não significa que outras não virão, irmãos. Não podemos ser ingênuos, conseguir passar por aquilo, mas outras piores virão, irmãos. Então nós devemos, estar vigilantes e firmes na fé. A perseverança é indispensável. A nossa firmeza, a nossa continuidade é indispensável, irmãos. Porque não lutamos contra carne nem sangue, irmãos. Há algo grande que se levanta contra nós a todo momento. Então, para isso, devemos fazer o que o Senhor fez, vigilante, firme, né? Há um monte altíssimo. A Bíblia não informa qual era este monte, e o local exato não é o foco da narrativa. O monte serve como cenário para Satanás apresentar uma visão dos reinos do mundo. O que foi que ele apresentou diante do Senhor? Uma visão dos reinos desta terra. E como ele fez isso? Qual era esse monte que poderia subir e ver todos os reinos da terra? Não tinha, irmãos. Então, alguns estudiosos entendem que esta visão foi sobrenatural. Então, ali o monte só foi o cenário para ele trazer essa visão sobrenatural diante do Senhor, já que nenhum monte permite ver literalmente todos os reinos da terra. Não existe, não tem como, né? Então, esta visão a qual ele traz diante do Senhor foi uma visão sobrenatural.
Satanás procura colocar diante dos olhos aquilo que desperta o desejo da carne, irmãos. O que foi que ele fez? Ele botou diante do Senhor Jesus Cristo os reinos, o poder, a glória diante do Senhor para iludir o coração do Senhor. Então nós devemos prestar bem atenção, porque Satanás procura colocar diante de nossos olhos aquilo que deseja a nossa carne, irmãos. A carne ainda está viva, irmãos. Nós estamos cobertos por ela ainda, irmãos. Um dia vamos ser livres. Seremos como o Senhor e Salvador Jesus Cristo, semelhante a Ele. Mas até lá, esta carne corruptiva, irmãos, tem hora que fala. Então, sabendo disso, o que o diabo faz? Coloca diante de seus olhos aquilo que você gosta. Né? Olha o que ele fez com o Senhor, botou a visão do reino, da glória, do poder, para iludir o Senhor, né? E com esta visão pode acontecer dos nossos olhos e o orgulho da vida. Os nossos olhos podem contemplar isso, irmãos, e nosso orgulho pode viver, pode se levantar. Então nós devemos estar bem atentos com estas coisas. E lhe mostrou todos os reinos da terra. É no versículo 8, irmãos. Ele mostrou todos os reinos da terra. Satanás apresenta a Jesus os reinos com todo o seu poder político, influência, riqueza e autoridade. Olha o que ele apresenta diante do Senhor: o poder desta terra, influências, riqueza e autoridade. Diante dos olhos do Senhor, Jesus é o legítimo rei e herdeiro de todas as nações. Aquilo que o diabo apresentou diante do Senhor já era do Senhor Jesus Cristo, irmãos, né? Já era dele. Mas o plano do Pai era que este reino fosse conquistado por meio da obediência, sofrimento, da morte e da ressurreição, e não por acordo com Satanás. Aquilo que Satanás apresentou diante do Senhor já era por direito de Cristo. Ele usa aquilo para iludir o Senhor. Mas só que o meio a qual Jesus Cristo iria ter todo o domínio de tudo não era por troca, não era por troca, mas sim pela obediência a Deus. Né? Pelo sofrimento, pela morte e pela ressurreição. Quando Cristo morre naquela cruz, ressuscita, irmãos, ele passa a ser o dono de tudo, irmãos. Tudo é dele, tudo pertence a ele. O diabo tenta oferecer um atalho para que Jesus obtesse o reino sem passar pela cruz. Olha o que ele queria fazer. Ele queria dar aquele reino sem o Senhor precisar obedecer, sofrer, morrer e ressuscitar. Então ele queria dar um meio mais fácil para Cristo, né? O inimigo frequentemente oferece atalhos para alcançar objetivos legítimos por meio de pecados, por meio pecaminosos, né? Ele sempre, irmãos, vai nos tentar com coisas que nós necessitamos, que nós precisamos, que pode ser da gente, mas só que ele vai lidar por meios pecaminosos. Ele não vai permitir que você obedeça, que você seja fiel. Não, ele vai lhe levar para uma forma mais fácil de você conseguir aquilo. Então é algo que nós devemos abrir os nossos olhos. E a sua glória. A glória representa todo o esplendor, riqueza, prestígio, luxo e poder dos reinos humanos. Satanás procura atrair Jesus com aquilo que parece grandioso aos olhos humanos. O que foi que ele botou? As riquezas deste mundo, poder, irmãos. Quantos e quantos mata a outra pessoa por causa de poder? Quantos e quantos passa por cima do outro por causa de poder? Então ele botou diante do Senhor aquilo que mexe com a carne do homem. Todo homem quer ter poder, todo homem quer estar por cima, né? Então ele traz, Satanás procura trazer Jesus com aquilo que parece grandioso diante dos olhos.
mas que é temporário. Mas que é temporário. Irmãos, este poder, esta riqueza, esse prestígio, luxo, vai passar, irmãos. O que foi que domingo a gente estudou aqui? Vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmãos, o objetivo de Cristo aqui não era isso aqui. Não era esses reinos, não era esse poder, não era isso aí. Não, o objetivo de Cristo era fazer a vontade do Pai. Né? Porque essa vontade do Pai permanece para sempre. Mas essas influências deste mundo, é temporária, vai acabar. Quantas e quantas pessoas estão iludidas aí com a riqueza deste mundo, matando, passando por cima, brigando, discutindo, acabando com família, juntando tesouro que vai ficar aqui. Se você morrer, você não leva nada. Nada, irmãos. Você vai no caixão, só vem ele botar. Se não botar, amarra um pano e joga dentro do buraco. Não vai, irmãos. Então isso aí, irmãos, isso fica aí, vai ser temporário. Nós não vamos levar nada, irmãos. A nossa garantia, irmãos, é a nossa vida em Cristo Jesus. Essa que é a verdadeira riqueza. E Cristo aqui está focado a adorar ao Pai, a fazer a vontade do Pai. O versículo 9, irmãos. Este versículo apresenta o auge da terceira tentação. Satanás revela seu verdadeiro objetivo: receber a adoração que pertence somente a Deus. Olha o objetivo dele, era receber a adoração que pertence a Deus. E disse-lhe: depois de mostrar a Jesus todos os reinos deste mundo e sua glória, Satanás faz sua proposta. A tentação deixa de ser implícita. O que é implícita não está clara, está escondida, e torna-se direta, porque agora ele mostra qual é o propósito dele. Ele mostrou a glória, mostrou o poder, tudo isso que eu te dou, vai ser tudo seu, mas só que você tem que fazer algo. E agora ele aperta, enfia a faca até o cabo. Agora é direto. Agora você vai saber o que é. O inimigo frequentemente apresenta o pecado como uma oportunidade vantajosa, escondendo sua consequência, irmãos. Irmãos, o diabo não vai chegar e vai dizer que é diabo, não, irmão. É verdade. Quando ele licita o que é pecaminoso, ele não vai dizer que é ruim, não, irmãos. A coisa é boa, é agradável. Mas, o propósito dele é esconder a consequência daquilo, irmãos. Quer barrar, quer esconder, você cai iludido, negócio bom, agradável, gostei, e as consequências você vai ver depois. O que ele fez aqui, sim, te dou tudo, é tudo seu, mas tem um preço, Todas estas coisas eu te darei. No versículo 9, irmãos, Satanás promete entregar a Jesus os reinos do mundo e toda a sua glória. Embora a Bíblia reconheça que Satanás exerce influência sobre o mundo caído, não se engane, irmãos. Ele tem influência neste mundo. Ele comanda pessoas, irmãos. Ele é dono de algumas coisas, irmãos. Não se engane com isso, Ele não é o proprietário legítimo da criação. Tudo pertence a Deus. Tudo é de Deus, irmãos. Tudo pertence a Deus. Assim, a sua oferta é enganosa. O que foi que ele prometeu? Os reinos da terra, toda a sua glória. Mas só que isso tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus. Então, a proposta dele era enganosa, era enganar, é o que ele faz. Ele é enganador. Ele promete aquilo que em última análise não lhe pertence de forma absoluta. O que ele prometeu não era dele, não pertence a ele, Além disso, Jesus já era o Filho de Deus, o legítimo herdeiro de todas as coisas. O Pai lhe daria o reino no tempo determinado
e pelo caminho da obediência e da cruz. Jesus. Aquilo tudo já é de Cristo. Tudo que ele estava oferecendo não era dele. Ele tentou enganar, ele tentou seduzir, né? Satanás costuma oferecer benefícios imediatos, mas baseado no engano e na desobediência, irmãos. Ele oferece, oferece benefícios imediatos. O que você quer? Que eu tome, venha. Mas é baseado, irmão, no engano, na mentira e na desobediência, irmãos. Se prostrando, o 9 ainda, irmãos. Se prostrando. Prostrar-se, olha o que é se prostrar. Prostrar era um gesto de submissão. É você estar submisso àquilo. Reverência e reconhecimento de autoridade. Olha o que ele pediu a Jesus Cristo. Um ato de submissão, reverência e reconhecimento de autoridade. Satanás exige um ato visível de rendição. A proposta não era apenas um pensamento ou intenção, mas uma demonstração concreta de submissão. Era isso que ele queria de Jesus, que Jesus se prostrasse, se reconhecesse a autoridade dele, tivesse reverência, né? O pecado, irmãos, sempre exige algo, tipo de rendição de nossa vontade. O pecado, irmãos, sempre vai exigir uma rendição sua. Sempre ele vai exigir que você, deixe algo de lado. Sempre quando ele vier, ele vai querer que você largue algo, irmãos. O pecado tem um preço, irmãos. O pecado tem preço. E o preço a qual ele colocou diante do Senhor Jesus Cristo é o quê? Submissão. Rendição. Reconhecer que a autoridade era ele. Né? Me adores. Me adores. Aqui está o verdadeiro objetivo da tentação, irmãos. Olha qual era o objetivo? Adorá-lo. Desde a sua rebelião, Satanás deseja receber a honra e adoração que pertence exclusivamente a Deus. Desde quando ele se rebelou, irmãos, ele queria o quê? Ser maior do que Deus. Ao pedir que Jesus o adore, ele demonstrava sua arrogância e posição ao Senhor. Jesus, porém, jamais poderia aceitar esta proposta. Isso nos inclina, irmãos, aqui a nossa posição, a qual nós tomamos. Nós não devemos olhar mais para trás, irmãos. Não devemos, irmãos. Aquele que colocou a mão no arado não é digno de olhar para trás. Jesus, porém, jamais poderia aceitar essa proposta. Jamais, porque Jesus estava focado, irmãos. Ele veio por um propósito, ele não poderia abandonar de jeito nenhum esse propósito. Pois a adoração é exclusiva de Deus. Jesus sabia que a adoração só para Deus, só para o Pai, conforme a lei. Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás e jurarás pelo seu nome. Deuteronômio 6,13. Jesus era conhecedor da lei, ele era a própria palavra. Então jamais ele iria se prostrar diante de Satanás. O versículo 10, irmãos. Este versículo registra a resposta final de Jesus na terceira tentação. Agora nós vamos ver o que foi a resposta do Senhor. Depois de Satanás exigir adoração em troca dos reinos do mundo, Jesus o repreende e reafirma a supremacia de Deus. Esta posição a qual o Senhor Jesus Cristo tomou reflete a supremacia de Deus. Somente Deus, irmãos.
Glória. Não existe outro que é digno de adoração. Verdade, Deus. Não existe. Nós vamos ouvir muitas coisas aí neste mundo, muitos direcionamentos, mas nós sabemos pelo Espírito Santo que não existe outro digno de adoração. Não existe outro digno que nós possamos dobrar os nossos joelhos. Não existe, irmãos, né? Então, o Senhor Jesus Cristo sabia bem disso. Então disse-lhe Jesus. Jesus responde imediatamente, irmãos. Uma posição que nós devemos ter diante do pecado. Imediatamente, irmãos. Isso nos reflete a nossa posição, a nossa decisão, o nosso direcionamento. Tem que ser inclinado imediatamente quando o pecado se levanta. Quando aquilo que não adora a Deus chega diante de nós. Então Jesus responde imediatamente. Ele não negociou com Satanás, nem considerou sua proposta. Isso nos mostra o que, irmãos? Não temos acordo com o pecado, irmãos. Não negociamos com ele, irmãos. Toda vez que se levantar algo, irmãos, toda vez que vier algo, irmãos, devemos ter uma posição imediata, assim como o nosso Senhor teve. Ele não pensou, não analisou, ou sentou para conversar, vamos fazer o quê? Não, ele teve uma posição imediata, porque ele não negocia com Satanás, nem considera a sua proposta, não quer nem saber. Você vai se dar de bem, eu não quero nem saber. Sua resposta demonstra firmeza, autoridade e total submissão à vontade de Deus. É assim que o crente tem que ser, irmãos. O crente que não tem uma posição, irmãos, é propício ao erro, é propício a cair, irmãos. Nós não estamos aqui para agradar este mundo. Nós temos que agradar a nosso Deus, aquele que nos agradou. O apóstolo Paulo disse: só se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Deus. Não, irmãos. Nós devemos ter uma posição firme com o nosso Senhor. A sua resposta demonstra firmeza, autoridade e total submissão a Deus. Mesmo que isso seja perca para a nossa vida, o que importa é que nós viemos adorar o nosso Deus a todo momento, irmãos. Diante da tentação, a resposta do cristão deve ser imediata. Não temos que pensar, que analisar nada não, irmãos. A resposta do crente é imediata, irmãos, e baseada na vontade de Deus. Irmãos, temos um coração que é corrupto, irmãos. Nosso coração é corrupto. A vontade do nosso coração não agrada a Deus, irmãos. Então muitas vezes nosso coração vai palpitar para algo. Mas nós, irmãos, que temos a mente transformada em Cristo, o que é que estudamos no domingo, que uma das vontades de Deus é você matutar com sua mente nova agora. Trabalhar com sua mente a que Deus lhe deu em Cristo Jesus. Então nós que temos a mente transformada em Cristo, nós devemos colocar em primeiro lugar a vontade de Deus. Somente, irmãos. A nossa tem que estar debaixo do nosso pé, irmãos. Né? E sem abrir espaço para negociar com o pecado. Não temos negócio com o pecado. Vai-te, Satanás. Jesus ordena com autoridade. É isso, irmãos, que muitos crentes hoje em dia perderam. A autoridade, irmãos. Verdade. Não tem mais autoridade, irmãos. Hoje, irmãos, eu nem estava lembrando disso, mas hoje, quando eu saí para levar o fardamento nas escolas, eu estava conversando com o motorista e ele puxou essa conversa de uma pessoa lá que é cristão, mas o que não mostra ser cristão. As atitudes, o ímpio falando comigo, ele diz que é crente, mas eu não vejo que ele é crente. Eu não vejo ele dar uma glória a Deus. Eu não vejo ele agradecer a Deus. Só vejo reclamar, falar mal, apontar para os outros. E eu ali, eu pensando assim, meu Deus do céu. Meu Deus. Então, irmãos, o que Jesus nos leva? Jesus ordena com autoridade, irmãos.
devemos botar em prática a autoridade a qual o Senhor Jesus Cristo nos deu, irmãos. Foi nos dado autoridade. Glória a Deus. Temos autoridade em Cristo Jesus. Ó. Ele não pede que Satanás vá embora. Jesus ordena. Jesus ordena. Ele não pede. Talvez ele ordena. Vai, saia, vai embora. Com autoridade. E essa autoridade, ó, muitos crentes já perderam. Já perderam, não tem mais autoridade no mundo espiritual, irmãos. Irmãos, nós não sabemos o que pode acontecer diante de nós. Não sabemos. Sabemos que temos uma luta espiritual, irmãos, todos os dias. Mas não sabemos que pode se levantar a qualquer momento dentro da nossa casa, do nosso trabalho. Não sabemos. Se tu não tiver autoridade, tu vai fazer o quê, irmão? Ser escandalizado. Ser envergonhado, irmãos. Jesus em nenhum momento aqui, ó, bambiou. Não, irmãos, ó. Ele, ó, vai-te embora. Saia. Com autoridade. Isso revela a autoridade do Filho de Deus sobre o inimigo. Irmãos, o próprio Deus repousa sobre nós. Aleluia. Temos autoridade não de nós mesmos, mas o próprio Deus está sobre nós. Somos templos do Espírito de Deus. A autoridade foi nos dada. Temos poder, autoridade de falar, em dizer não quero, não participo disso. Isso não é da minha vida, porque eu tenho uma vida cristã. Não posso mais compartilhar com isso. Temos autoridade. Embora Satanás fosse um tentador poderoso, ele estava completamente sujeito à autoridade de Jesus Cristo. E essa autoridade está sobre nós. Essa autoridade está sobre nós. Somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Temos essa autoridade. O diabo não possui autoridade absoluta. Não, irmãos. Se lhe falam alguma coisa sobre isso, estão mentindo. Deus continua soberano. Glória a Deus. Satanás só age dentro dos limites permitidos por Deus. Ele pode ter até a autoridade de nos tentar, dado por Deus, mas ó, ele só vai aonde Deus manda. É verdade. Você viu o que aconteceu com Jó? Não tire a vida dele. Ele conseguiu tirar a vida? Ele fez o que fez ali, o que ele pode fazer ele fez, mas não tirou a vida, porque a soberania de Deus. Glória a Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Aleluia, Jesus. E o que foi que Jesus proclamou naquele momento? Porque está escrito, irmãos. Se você prestar atenção, essa é a terceira vez que Jesus fala isso. Porque está escrito. Pela terceira vez, durante as citações, Jesus responde citando as Escrituras. E isso é algo muito importante para nós, irmãos. Isso ensina que a palavra de Deus é a autoridade final. Glória a Deus. Não tem outro direcionamento. A palavra de Deus é a autoridade final. Amém, Deus. A verdade das Escrituras derrota as mentiras de Satanás. Verdade, também. Não tem como, irmãos. Não tem nada mais verdadeiro do que a palavra de Deus. Verdade. Conhecer a Bíblia é essencial para resistir à tentação, irmãos. Irmão, não caia nesse engano de movimento, de mexer, de pular, de rodar, de poder. Irmãos, não caia nesse engano. O poder é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquele que é salvo pela palavra, irmãos. É a palavra, é ouvir da palavra, ela que nos resgata. Então, irmãos, nós devemos ter o conhecimento dessa palavra. Porque se nós tivermos o conhecimento, temos poder. Glória a Deus. Temos poder, temos autoridade sobre as hostes do inimigo, irmãos. Quanto mais conhecermos e aplicarmos as Escrituras, mais preparados estaremos para enfrentar as tentações. Aí a arma que você precisa para combater as tentações. Quanto mais eu conhecer e aplicar ela na minha vida,
mais preparados estaremos para enfrentar as tentações que levam. O diabo vai se levantar, sim, mas nós vamos combater com o quê? Com a palavra, irmãos. Ó, como Jesus falou, está escrito. Está escrito. Acabou a mentira, caiu por terra. E o que está escrito? Tu adorarás ao Senhor teu Deus. Acabou a investida do diabo. Jesus cita Deuteronômio 6,13. A adoração pertence exclusivamente ao Senhor. Não tem outro direcionamento. Não tem outro, irmãos. A adoração verdadeira é a Deus. Não tem outro lugar. Adoração significa reconhecer Deus como supremo, digno de toda honra, reverência e amor. O que nós fazemos aqui antes do culto, louvamos ao Senhor. Isso expressa, irmãos, digno de toda honra, supremo, reverência, amor. Ao responder desta maneira, Jesus declara que nenhuma autoridade, riqueza ou poder pode ocupar o lugar de Deus, irmãos. Nada, irmão. Nada pode ocupar o lugar de Deus no teu coração. Nada, irmãos, nada. Se estiver ocupando, irmãos, veja bem o que é que você está fazendo. Reflita bem o que é que você quer. Porque no coração do crente, em primeiro lugar, está Deus. Não tem outra coisa. Meu filho, minha esposa. Não, a gente vai amar nosso filho. A gente vai amar nossa esposa, nosso marido. Vamos amar. Mas como amamos a Deus? Não, irmãos. Não. O altar é só dele, irmão. O altar do nosso coração só queima incenso para ele, irmãos. As lamparinas só são acesas para ele. E acabou, irmãos. Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Nada pode competir com Deus pela nossa adoração. Acabou, irmãos. Nada. Se você tiver o coração assim, irmãos, o diabo pode tentar o que tentar, vai cair por terra. Vai cair por terra. Porque o seu lugar, seu coração só ocupa Deus. Está cheio de Deus. E só a Ele servirás. Como nós temos Deus no coração, só servimos a Ele, irmãos. Só fazemos a vontade dEle. Só se agradamos com Ele. A adoração verdadeira produz serviço verdadeiro. Se você ama a Deus, você trabalha para Ele com amor, com alegria, com dedicação. Não é esforço, não é botando peso nas suas... Não! Se você ama a Deus, você se entrega ao serviço ao Senhor. Tá? Jesus acredita que somente Deus pode ser servido. Só Ele. Isso significa que toda a vida do crente deve estar voltada à obediência e a glorificar ao Senhor. Nós conhecemos a Cristo, irmãos, fomos resgatados por Ele, por vontade de Deus. E o que é que nós fazemos agora, irmãos? Obedecemos a sua palavra e o glorificamos, irmãos. Glória a Deus. E este glorificar, irmãos, é com a nossa vida, é dia a dia, irmãos. É quando você se levanta da cama, irmãos, você se levanta glorificando o Senhor, servindo, irmãos. Servindo o Senhor. Servir a Deus exclui qualquer forma de submissão espiritual, ou pecado, ou ídolos, ou ao próprio Satanás. Se o seu coração é de Deus, você só serve a Ele. Nada mais colocar diante de seus olhos, irmãos, não serve, não presta, não quero, não me agrado. Eu sirvo ao meu Senhor, porque o meu coração está cheio dele, irmãos. Amém. Transbordando da presença do Senhor. Não basta afirmar, adoramos a Deus. Nossa vida deve demonstrar esta adoração por meio da obediência e o serviço. Amém. Não adianta dizer que sou crente, se eu não obedeço a sua palavra, não sirvo ao Senhor. Não adianta. O versículo 11, irmão, para a gente fechar. Este versículo encerra o relato das tentações de Jesus no deserto. Após permanecer fiel ao Pai e vencer todas as investidas de Satanás, Jesus é confortado e fortalecido pelos anjos. Então o diabo o deixou. A palavra então indica o resultado da firme resistência de Jesus. Depois de
fracassar em todas estas tentativas, Satanás se retirou. Naquele momento, ele se retira da presença do Senhor. Então agora, ó, preste bem atenção. Isso não significa que ele desistiu definitivamente. Isso não quer dizer que ele desistiu, irmãos. Ó, o relato paralelo em Lucas 4,13 afirma que o diabo se afastou, ó, até um tempo oportuno. Então, nós devemos prestar bem atenção, porque ele não desistiu não, irmãos. Ele não desistiu não. Olha o que ele fez com o Senhor, ele se retirou naquele momento, mas Lucas relata que ele, ó, espera um tempo oportuno para atacar novamente. Se ele fez isso com o nosso Senhor, não vai fazer conosco? Não vai, irmãos. Mostrando que continuaria tentando Jesus ao longo do seu ministério. Então, toda a trajetória da nossa vida, até o dia da nossa glorificação, irmãos, seremos tentados. Seremos postos à prova. As forças espirituais da maldade irá se levantar. Então, isso nos aponta o quê? Não temos que botar as perninhas para cima e relaxar não, irmãos. Devemos estar continuamente em oração. Devemos estar continuamente buscando o Senhor. Devemos estar, ó, na convivência dos santos sempre. Por quê? Ó, ouvindo a sua palavra, se instruindo, sabendo o que é, o que não é, sabendo o que é bom, o que Deus quer para nós, sabendo aquilo que Deus não quer para nós. Então, irmãos, isso nos leva a estar alertas, né? Ele parou por um tempo, mas ele voltará, né? A retirada de Satanás demonstra que ele não tinha poder para obrigar Jesus a pecar. Cristo permaneceu perfeitamente santo e obediente ao Pai. A tentação pode ser intensa, mas ela não dura para sempre. Deus concede graça para perseverarmos. O inimigo não prevalece sobre aquele que permanece fiel ao Senhor. Glória a Deus. Olha a chave de tudo. Olha a chave que abre a porta, ó. Fiel ao Senhor. Verdade, Jesus. Irmãos, isso não pode quebrar por nada, irmãos. Nada. A nossa entrega a Cristo, irmãos, tem que permanecer. Devemos ser fiel, ó, na alegria, na tristeza, ó, na saúde, ó, na doença. Lembre-se que você passou por um casamento. Você casou com o Senhor. O dia das bodas, do dia da festa vai acontecer. Mas nós, o que a igreja é? A noiva do Senhor. A festa, nós vamos estar naquele grande dia, que estaremos frente a frente com o nosso Senhor. E lá seremos unidos em um só. Então, até lá, esse tempo, irmãos, até esse momento, devemos permanecer fiéis. Essa é a chave. A fidelidade a Deus. E eis que chegaram os anjos. Depois da batalha espiritual, Deus envia seus anjos para ministrar a Jesus. Os anjos são servos de Deus enviados para cumprir sua vontade. Sua presença demonstra o cuidado do Pai para com o Filho após o período de jejum e de provação. Esta cena, ó, revela que Deus não abandonou Jesus Cristo durante a tentação. Assim como Ele não abandonou seu Filho, irmãos, Ele não nos abandona. Glória a Deus. Ele não nos deixa não, irmãos. Ele está ao nosso lado, nos conduzindo, nos alimentando, nos fortalecendo no dia mau, irmãos. Mas para isso a fidelidade tem que estar firme, irmãos. A fé tem que estar ativada, irmãos. Não podemos perder a fé, né? Este cuidado mostra que... este cuidado mostra... Não, aqui não, irmãos. Esta cena revela que Deus não abandonou Jesus Cristo durante a tentação. No momento certo, trouxe consolo e fortalecimento.
Deus conhece o momento certo de renovar as forças daquele que permanece fiel durante as provações. Glória a Deus. O que nós devemos fazer é continuar a fidelidade, irmãos. Porque no momento certo, Deus vai vir nos fortalecer. No momento certo, Ele virá nos alimentar. Após a tentação de Cristo, o diabo se retira. O que é que acontece? Os anjos vêm suprir o Senhor Jesus Cristo, servi-lo, né? E aqui, irmãos, e o serviram. O verbo servir indica que os anjos cuidam das necessidades de Jesus. Embora o texto não detalhe como isso ocorreu, entende-se que o fortaleceram e supriram o que era necessário para 40 dias e 40 noites em jejum, né? Esse cuidado mostra que a humilhação e o sofrimento de Cristo não significa ausência do amor de Deus. Pelo contrário, depois da provação veio o sustento divino, irmãos. Aleluia. Então, irmãos, não importa o que nós viemos passar, irmãos, Deus irá nos suprir. Deus irá trazer a providência, irmãos. Não importa o que nós estamos passando. O Senhor sofreu, passou sofrimento naquele momento, mas o Senhor veio no momento certo e supriu. Entregou ali o alimento espiritual, né? Deus sempre cuida dos seus servos, irmãos. Não deixe o diabo tirar isso da sua mente. Deus sempre cuida de você. Por quê? Porque agora você é filho. Você não vai guardar no plano. Você é filho de Deus. Então Deus cuida dos seus filhos. Olha como Ele cuidou de Cristo. Após a tentação, Ele manda os anjos ir suprir o Senhor, suprir a necessidade dele, né? Então Deus cuida dos seus servos, dos seus filhos. O auxílio divino pode não chegar no momento que esperamos, né? Mas Deus nunca falha. Glória a Deus. Às vezes nós queremos logo. Eu estou aguentando mais. Não, me dá logo. Mas não é assim que Deus trabalha, não, irmãos. Deus trabalha na hora dele, no momento dele, porque é o nome dele que tem que ser glorificado em nossa vida. Mas com isso tudo nós devemos permanecer firmes e fiéis a Ele, porque Ele nunca falha. Ele nunca falha, irmãos. Aquele que é servo, que ama o Senhor, Ele não falha. Glória a Deus. Na hora certa Ele manda a providência, irmãos. Amém, Jesus. Satanás procura oferecer atalhos para evitar a obediência a Deus. Não se engane disso, irmãos. Aquilo que é fácil, caia fora. Caia fora. Aquilo que vem com benefícios, você não tem nenhum esforço, caia fora disso. Vantajoso, caia fora. Porque Satanás procura oferecer atalhos para você não obedecer a Deus. A palavra de Deus deve ser conhecida e aplicada diante das tentações. Qual é a nossa arma diante das tentações? A palavra de Deus. Quando o dia mal se levantar, a palavra de Deus, irmãos. Olha que o Senhor disse, está escrito. Está escrito. Deus é o único digno de adoração e serviço. Nosso tempo antigo, irmãos, andávamos em tempos, em lugares perdidos, em oportunidades que não prestavam, e mesmo assim nós adorávamos aquilo. Mas hoje Deus nos trouxe para a verdade. Então, só a Deus nós devemos adorar e servir. Acabou, irmãos. Pode dizer o que dizer a você, problema, eu sirvo ao Senhor. Como Josué disse, o povo estava dividido, Josué disse, eu e minha casa servirei ao Senhor. A opinião dos outros, eu quero saber eu e minha casa serviremos ao Senhor. A fidelidade a Deus vale mais do que qualquer riqueza. Você ser fiel a Deus vale mais do que qualquer riqueza desta terra. Qualquer poder, qualquer autoridade. Você ser fiel a Deus vale muito mais do que isso. Poder ou reconhecimento oferecido por este mundo. Então nada que este mundo ofereça, irmãos, não é vantajoso diante de você ser fiel a Deus. Nada. Por quê, irmãos? O que nos espera, irmãos, nós nem imaginamos. Nem imaginamos aquilo que nos espera. O lugar onde o Senhor preparou para que nós viemos morar para a eternidade. Nós nem imaginamos o que nós viemos
vamos ver lá aquele lugar. O apóstolo Paulo teve a visão do terceiro céu e ali ele disse que viu coisas que não tem como a mente calcular. Ouvia palavras que não tinha como falar. Então algo grandioso nos espera, mas não podemos trocar com estas coisas desta terra. Depois da provação, Deus fortalece e sustenta aqueles que permanecem fiéis. Descanse em seu coração. O que você estiver passando, acalme seu coração no Senhor. Porque no momento certo Ele dará ordem aos seus anjos para vir suprir a nossa necessidade. Que o Espírito Santo possa nos ajudar, que esta palavra possa ser gravada no nosso coração para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém.